Olá, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo que eu estou gravando hoje é um vídeo especial, é um vídeo em homenagem ao Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro. Esse dia 20 de novembro é marcado pela morte de Zumbi dos Palmares, que foi um símbolo da resistência e um símbolo de combate às desigualdades raciais no nosso país. Esse vídeo é mais do que necessário, pois passado 3 séculos desde a morte de Zumbi, infelizmente, o nosso país, apesar de ter a mais da metade da população afrodescendente, é um país onde o racismo estrutural ainda é muito forte. Então por isso que esse vídeo é super necessário. Esse vídeo eu não estou sozinho, eu tenho a contribuição de alguns colegas que vão falar sobre a importância do Dia da Consciência Negra. Não apenas para a população negra, mas também para a população branca. Eu, como branco, eu também tenho um dever e um papel importante na luta de combate às desigualdades raciais. Como diz então a filósofa Angela Davis, numa sociedade racista, não basta apenas não ser racista, é necessário ser antirracista. Então espero que esse vídeo ele não fique marcado apenas para o Dia da Consciência Negra, até porque o Dia da Consciência Negra tem que ser todos os dias do ano. Espero que a partir desse vídeo vocês gostem desse vídeo e que façam uma reflexão para que a gente combata cada vez mais o racismo no nosso país. O mês de novembro, o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, é importante sim, porque nós lembramos da pessoa de Zumbi dos Palmares, que lutou por liberdade. E no Quilombo dos Palmares, havia negros, não negros, que estavam indignados com o que estava acontecendo naquela época com aquele sistema escravocrata. O maior campo de concentração do mundo, ele se deu no continente africano, onde os meus ancestrais, eles foram mortos, e aqueles que não foram mortos foram trazidos para cá para serem meras mercadorias. E Zumbi dos Palmares ele surge como uma voz lutando por liberdade. E essa voz ela ecoa até os dias de hoje. É importante lembrar daquilo que aconteceu no dia 14 de maio de 1888, onde os negros eles foram lançados à própria sorte sem quaisquer tipo de direito. E no 20 de novembro nós lembramos disso. Nós precisamos de direito, nós precisamos de oportunidade, de igualdade e de liberdade. Zumbi dos Palmares foi um de vários exemplos de combate ao racismo, ao preconceito e à discriminação. Por isso, a importância de negros e não negros terem a consciência de que nós vivemos em um país em que o racismo está escancarado e é necessário lutar por mudança. Consciência negra pode significar, em suma, a percepção da pessoa negra em relação às suas origens, no entendimento das raízes culturais e históricas de seus antepassados. Consciência negra também representa a identificação de causa e luta dos ancestrais africanos que desembarcaram no Brasil, trouxeram consigo toda a cultura, costumes e tradições do seu povo. É ter em mente que a escravidão foi abolida, mas que ainda há muita coisa a ser mudada no que diz respeito aos direitos da pessoa negra. O conceito também traduz o sentimento de pertencimento do negro, não como apenas um apêndice da sociedade dominada pela classe branca, mas como ser de valor e que faz parte da formação identitária do Brasil. Olá, eu me chamo Camila,
sou fisioterapeuta, tenho 31 anos. Decidi gravar esse vídeo como forma de protesto e manifestação em relação ao racismo, que hoje em dia está muito mais forte e presente na nossa vida. É inadmissível tudo que tem acontecido nesses últimos tempos em relação ao racismo contra o homem, contra a mulher negra. É inadmissível todas as formas de racismo, e de homofobia e de preconceito. Então, eu venho aqui falar um pouquinho sobre o que eu passei, principalmente na minha vida de infância. E não foi fácil, sempre senti a visão das pessoas de forma diferente, porque geralmente eu era a única negra da turma, ou só era eu e mais um outro colega. No curso de fisioterapia, eu fui a única negra da minha turma, e na formatura, que era de educação física e fisioterapia, éramos em 2 negros, eu e um colega da educação física. Então a gente percebe, e ainda é muito forte, a questão do racismo. E nós queremos ser ouvidos, nós queremos ter voz, nós queremos estar presentes em todos os lugares, nós não queremos olhares de preconceito, nem de ignorância, nem de não aceitação, porque estamos em locais que talvez pessoas acham que nós não deveríamos estar. Então nós queremos estar presentes em todos os locais de trabalho, queremos ser bem-sucedidos, queremos ser bem pagos. Então, nesse manifesto que estamos querendo chamar atenção nesse dia, é para isso, é para as pessoas refletirem e perceberem que não deve existir o racismo, não deve existir o preconceito de forma alguma, de qualquer tipo. E eu gostaria de deixar isso bem forte para vocês, né? O respeito tem que vir em todas as formas, para qualquer pessoa, para qualquer etnia, para qualquer gosto, para qualquer forma de manifestação. Isso não deve existir. Olá, pessoal. Então, o vídeo que agora que eu estou trazendo, eu vou trazer alguns dados que mostram como o nosso país ainda é muito desigual do ponto de vista racial. Então, há uma diferença, infelizmente, muito grande entre a população branca e a população negra, no que se refere ao acesso ao trabalho e a questão ao número de homicídios no nosso país. Então, a gente vai ver um pouco dessa desigualdade para a gente refletir e como a gente pode fazer para combater essas desigualdades. Bom, aqui eu trago um dado que é interessante. Com metade da população negra no nosso país, apenas 18% da população negra ocupam cargos de destaque no trabalho no nosso país. Então isso é muito comum. Por exemplo, às vezes você vai encontrar em algum trabalho ter apenas uma única pessoa negra num cargo de destaque, enfim. Então são alguns dos exemplos que isso ainda é muito visível na sociedade dentro do nosso país. Aqui é um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse é um dado de 2017 que fala sobre a violência no país, e a gente tem que dar o destaque, infelizmente, à violência contra negros e negras no país. Então aqui tem alguns dados, eu não vou falar de todos os dados, mas é só alguns para vocês refletirem, né? Um exemplo, a cada 100 pessoas, 75 dessas pessoas são negras, que morrem assassinadas. Os jovens negros são os jovens que estão mais suscetíveis à violência letal do que jovens brancos. Então aqui tem um exemplo que a chance de um jovem negro ser assassinado é quase 3 vezes maior do que a de um jovem branco. Aqui, agora falando sobre as mulheres negras, daí tratando sobre o tema feminicídio. 66% das vítimas de homicídio em 2017 eram negras. Então aqui tem outro exemplo da violência, não apenas da população negra, no caso de homens, mas também das mulheres negras. Então a taxa de homicídio das mulheres negras cresceram quase 30% entre o período de 2007 e 2017. E já a taxa de homicídio das mulheres não negras cresceu 4,5%.
Aqui são alguns dados do DIEESE, que ele mede a questão do trabalho, ao acesso ao trabalho. Então aqui, esse dado mostra mais desigualdade entre a população negra no país e a população não negra. Então aqui, a taxa de desocupação da população negra é de 12%, na verdade de negros, no caso a população masculina. E a de não negros é de 8%. Entre as mulheres, a taxa da população negra fica em 16% de desocupados e não negros são de 11%. Aqui tem o rendimento médio por hora entre negros e entre não negros. Então ali tem a diferença. Entre negros, tanto para homem é R$11 por hora e para mulher é R$10 por hora. No caso de homem e mulher não negra, entre homens é R$19 o rendimento médio por hora e a mulher não negra R$17. Então aqui tem uma diferença brutal em relação ao salário. Eu aqui tenho uns dados que estão, realmente esses dados mostram essa desigualdade que é bem perceptível quando se fala na questão do acesso ao emprego. E aqui tem alguns dados gerais sobre a população negra no país. Então, a população negra no Brasil é de 55%, mais da metade. 54% da força de trabalho é negra. A população que está na pobreza, 54% de negros estão na faixa da pobreza. Há 255 mil mortes de pessoas negras por assassinato no nosso país. A taxa entre trabalhadores desocupados de cor negra é de 64%. E no caso da universidade já melhorou um pouco. O acesso à universidade da população negra já melhorou bastante. Hoje em dia é mais da metade pela primeira vez. Isso se dá devido a políticas de cota que foi implantado há mais ou menos em 2002, 2003. E isso melhorou bastante o acesso à população negra à universidade. Porém, tirando esse fato, ainda é visível o racismo estrutural e a desigualdade racial no nosso país. Bom, para a gente retratar esse momento de reflexão, agora eu trago nessa parte algumas personalidades negras, não só no Brasil, mas no mundo, que foram símbolo de combate à desigualdade racial e ganharam grande destaque no planeta e também dentro do Brasil. Então não tem como não falar, primeiramente, de Zumbi dos Palmares, que é o grande homenageado, até porque o Dia da Consciência Negra é instalado nesse dia devido ao assassinato do Zumbi dos Palmares. Ele foi o líder do Quilombo dos Palmares no século XIX, onde havia uma comunidade livre comandada por ele, que era formada por escravos fugitivos em Alagoas, na Serra da Barriga, em Alagoas, que lutava contra as expedições militares que tentavam capturar seus membros e escravizá-los novamente. Então, como eu falei anteriormente na introdução, o zumbi foi o símbolo da resistência e o símbolo, até hoje, de combate à desigualdade racial. Então, por isso que o Dia da Consciência Negra é homenagem a Zumbi dos Palmares. Outro grande destaque de combate à desigualdade racial, inclusive na libertação, foi Luiz Gama, que ele foi um grande abolicionista no século XIX. Ele foi advogado e passou também a exercer atividades contra a escravidão, então ele foi um dos grandes abolicionistas que inclusive ajudou na abolição da escravatura no final do século XIX no país. Então aqui a figura de Luiz Gama, um grande destaque de símbolo também de combate ao racismo. Aqui também tem outras figuras que ganharam bastante destaque, que é o caso de Machado de Assis, que foi um dos grandes escritores no nosso país, símbolo do realismo literário, autor de diversas obras como Quincas Borba e Dom Casmurro. Outro grande destaque, agora puxando sardinha para minha brasa, Milton Santos, que talvez tenha sido o maior geógrafo, não apenas do Brasil, mas talvez até do mundo, está entre os maiores geógrafos do mundo. Ele ganhou o prêmio Walter Lüding, que foi o Nobel da Geografia, em 1994, foi o único brasileiro a receber esse título. E ele foi também autor de grandes obras, como A Natureza do Espaço, inclusive levou o prêmio Jabuti, pelo melhor livro de ciências humanas. Ele foi professor da USP, lecionou em outros países, como na França, onde ele foi exilado durante a ditadura militar. Lima da Barreto,
Outro grande escritor da literatura no nosso país, autor do livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ele era um cara mestiço, inclusive em muitas de suas obras ele criticava a questão do preconceito social e racial, onde ele mesmo foi vítima. Ali do lado, não tem como não falar de Antonieta de Barros, foi a primeira grande política de cor negra no país. Então foi uma jornalista, professora e política brasileira. Então foi a primeira negra brasileira a assumir o mandato popular como deputada. Então ela foi até pioneira para a questão do movimento negro no nosso país. Agora falando de alguns destaques no nosso planeta, temos a figura de Rosa Parks, que se tornou um símbolo na resistência do movimento negro norte-americano. Rosa Parks era uma simples costureira, mas ela ganhou foi bastante notória quando ela se recusou a ceder seu lugar a um homem branco em um ônibus em 1955 no Alabama. Nessa época, os Estados Unidos era um período de segregação racial, onde o racismo era muito forte. Então esse ato que ela fez foi um símbolo na luta antirracista nos Estados Unidos. Ali do lado, Nelson Mandela, uma grande figura na África, principalmente na África do Sul, onde ele foi o líder rebelde e foi presidente da África do Sul. Ele lutou contra o movimento Apartheid, que foi um movimento de segregação racial, onde a minoria branca hostilizava a maioria negra nesse país. Ele foi preso, ele era considerado um terrorista, inclusive ele ficou preso praticamente por 3 décadas, foi solto, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1993 e um ano depois se tornou presidente da África do Sul. Nos Estados Unidos houve 2 figuras importantes na luta do movimento negro de combate ao racismo, que serviu de inspiração não só nos Estados Unidos, mas também no mundo todo. Primeiramente, vamos falar de Malcolm X, que foi um importante militante na luta contra o racismo. Ele viajou muito para os Estados Unidos para falar da libertação dos negros, dos seus direitos. Ele é um cara de personalidade muito forte, era um símbolo da resistência. Ele foi assassinado, né, enquanto discursava em Nova York. Outra grande figura, que é o Martin Luther King, ele foi um cara que ficou famoso por um discurso muito importante, que eu vou até aqui ler o discurso. Eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados pelo caráter e não pela cor da sua pele. Martin Luther King, assim como Malcolm X, ele foi importante na luta antirracista nos Estados Unidos. E graças a seus discursos, inclusive esse discurso em 1963, ele conseguiu lutar pela lei dos direitos civis e pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos. Assim como Malcolm X, devido à sua imensa luta, ele foi assassinado a tiros por um opositor. Bom, aqui eu trouxe algumas dessas figuras. Infelizmente eu não consegui trazer outras, na verdade eu até queria trazer outras, mas isso aqui era só para a gente refletir da importância na luta antirracista. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E para a gente finalizar o vídeo, eu trago aqui uma música da Ivone de Lara, falando sobre a questão do abraço negro, da importância da luta negra no Brasil e também no planeta. E para finalizar a aula, vidas negras importam. Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. E negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. E negro é a raiz da liberdade. Negro é uma cor de respeito.
Negro é inspiração, negro é silêncio, é luto, negro é a solidão. Negro que já foi escravo, negro é a voz da verdade, negro é destino e amor. Negro também é saudade, um sorriso negro, um sorriso negro, agora negro, um abraço negro, 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 negro. traz felicidade. É preciso ter pés firmes no chão, sentir as forças vindas dos céus da missão, dos seios da mãe África e do coração. É hora de escrever entre a razão e a emoção. Mãe, aqui crescemos subnutridos de amor. A distância de ti, o doloroso chicote do feitor nos tornou algo nunca imaginável e imprevisível. E isso nos trouxe um desconforto horrível. As trancas, as correntes, a prisão do corpo outrora evoluíram pra prisão da mente agora. Ser preto é moda, concorda, mas só no visual. Continua caso raro, ascensão social, tudo igual, só que de maneira diferente. A trapaça mudou de cara, segue impunemente. As senzalas são as antessalas das delegacias, corredores lotados por seus filhos e filhas. Verdadeiras ilhas, grandes naufrágios. A falsa abolição fez altos estragos, fez acreditarem em racismo ao contrário, num cenário de estações rumo ao calvário. Heróis brancos, destruidores de quilombos, usurpadores de sonhos seguem reinando. Mesmo separado de ti pelo Atlântico, minha trilha são seus românticos cânticos, mãe. Me imagino arrancado dos teus braços, que não me viu nascer nem meus primeiros passos. O esboço é o que tenho na mente do teu rosto por aqui, de ti. Falo muito pouco e penso, qual foi um erro cometido? Por que fizeram com a gente isso? O plano fica claro, é o nosso sumiço. O que querem os partidários visionários disso? Eis a questão, a maioria da população tem guetofobia, anomalia sem vacinação. E o pior, a triste constatação, muitos irmãos patrocinam o vilão de várias formas, oportunistas sem perceber, pelo alimento, fome e sede de poder. E o que menos querem ser e parecer alguém que lembre no visual você. A carne mais barata do mercado é a negra. A carne mais marcada pelo Estado é a negra. A carne mais barata do mercado é a negra. A carne mais marcada pelo Estado é a negra. Os tiros ouvidos aqui vêm de todos os lados, mas não se pode seguir agachado. É por instinto que levanto sangue, panto na cor, e em meio ao bombardeio ainda reconheço quem sou e vou, mesmo ferido ao fronte e ao combate. E em meio à fumaça sigo sem nenhum disfarce, pois minha face delata ao mundo o que quero. Voltar pra casa, viver meus dias sem terno. Eterno é o tempo atual, na moral, no mural vendem uma democracia racial. E os pretos, os negros afrodescendentes passaram a ser obedientes, afro-convenientes nos jornais, entrevistas das revistas. Alguns de nós, quando expõem seus pontos de vista, tentam ser pacíficos, cordiais, amorosos. E eu penso como os dias têm sido dolorosos e rancorosos, maldosos muitos são. Quando falamos de uma mínima reparação, ações afirmativas, inclusão, cotas, o opressor ameaça recalçar as botas. Nos mergulharam numa grande confusão. Racismo não existe sim, mas social exclusão. Mas sei fazer bem a diferenciação. Sofro pela cor, pelo patrão e o padrão. E a miscigenação, tema polêmico no gueto. Relação do branco, do índio com preto. Fator que atrasou ainda mais a autoestima. Tem um cabelo liso, mas olha o nariz da menina. O espelho na favela após a novela é o divã.
onde o parceiro sonha em ser galã, onde a garota viaja, quer ser atriz ao invés de meretriz, onde a lágrima corre como num chafariz. Quem diz que esse povo foi um dia unido e que um plano o trouxe pra um lugar desconhecido? Hoje amado, são mais de 500 anos, criamos nossos laços, reescrevemos sonhos. Mãe, sou fruto do seu sangue, das suas entranhas. O sistema me marcou, mas não me arrebanha. O predador errou quando pensou que o amor estanca. Amo e sou amado no exílio por uma mãe branca. A carne mais barata